Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 ao versículo 29. Em suas parábolas, Jesus, ele é muito enfático. E Jesus conseguia muito comunicar e se comunicar tanto as verdades explícitas quanto as literais. E nesse texto em que nós vamos ler, Jesus vai explicar para nós e nos ensinar algumas verdades de modo implícito e simbólico para cada um de nós. Eu acho lindo em Jesus que ele sabia se expressar de uma forma tão extraordinária. E todos que o acompanhavam, todos que estavam perto de Jesus, conseguiam entender o que Jesus narrava de forma surpreendente. Jesus foi um grande mestre, é um grande mestre, é o maior mestre. E Jesus narra esta parábola na qual eu vou ler, e ele começa narrando a parábola com uma discussão com um doutor da lei. Observe no versículo de número 25 a seguir. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Pode sentar, por favor. Quem é meu próximo? Depois de Jesus responder a este homem, focando a importância do amor a Deus, ao próximo, o questionador ainda faz a pergunta, ou seja, ele reforça a pergunta e pergunta: quem é meu próximo? Jesus poderia dar uma resposta direta, assim como ele foi direto na pergunta. Jesus poderia dizer a ele que o próximo não estava relacionado ao parentesco ou simplesmente a um relacionamento. Mas Jesus, ele decide ir um pouco mais profundo, mais além do que a pergunta que o homem fez. Jesus poderia ter dito de imediato a ele: na linguagem nossa, na linguagem moderna, o próximo é a bola da vez. O que significaria o primeiro que aparecer. Mas Jesus decide ser mais enfático, Jesus decide ser mais profundo, e Jesus quer explicar a ele a parábola inteira. E Jesus começa a falar com ele e a citar a ele uma parábola. Parábola esta que Jesus vai nos mostrar através de símbolos, figuras, de forma esplêndida. Jesus vai explicar a este homem a parábola
e a pergunta que o homem decide fazer a Jesus: quem é o meu próximo? Observe, se você parar para observar, nos versículos de número 37, 36, mas antes do versículo 37 e 36, leia comigo, iniciando do versículo 30. Um homem, Jesus está respondendo a ele, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e lhe foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Repita comigo: estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei, o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa parábola, meus irmãos, vai nos ensinar algo de forma poderosa, posso dizer assim, que Jesus vai nos dar para nós este ensinamento e vai falar exatamente desses homens. Mas eu não quero iniciar falando sobre a parábola, citando como os demais pregadores começam a citar, na ordem na qual ela está inserida, que fala do sacerdote, fala do levita e do samaritano. Eu quero iniciar falando do samaritano. Mas antes de falar dele, nós precisamos compreender um pouco da visão da parábola, entender o que ela quer nos ensinar. Aqui, Jesus vai ensinar para nós, mostrar para nós, que há uma necessidade de compreendermos um pouco mais da palavra, porque dentro desta parábola, Jesus ensina para nós que o Cristo, o próprio Jesus, está inserido na parábola, e ele vai nos mostrar, dentro da parábola, ele vai nos acrescentar que vai existir informações sobre a sua morte, informações sobre a igreja gentílica, vai nos dar também informações sobre a obra do Espírito Santo, e menciona também um período da sua segunda vinda. Tudo dentro desta parábola. Jesus
está focando, mostrando para aquele homem e nos ensinando nesses dias que esta parábola está relacionada à sua morte, está relacionada à igreja gentílica, está relacionada à obra do Espírito Santo e também está relacionada à sua segunda vinda. Veja que coisa extraordinária. Todas as vezes que leio a Bíblia, eu vou me apaixonando cada vez mais por ela. A palavra do Senhor, ela é fascinante. E quando eu estudava, de ontem para cá, eu fui abrindo a mente sobre a questão dessa parábola. E entendendo as problemáticas dela, e construindo algo que Deus colocou no coração, mostrando para mim que esta parábola não é simplesmente a fala ou a figura de um sacerdote, ou a figura de um levita e a figura de um samaritano, mas é algo muito mais profundo para nós e para nós entendermos do que simplesmente falar sobre o sacerdote, sobre o levita e sobre um samaritano. Se você parar para observar o início de toda a parábola, Jesus começa com um exemplo que aponta para a queda do homem. Jesus narra a parábola e diz que um homem desce de Jerusalém para Jericó. E Jesus aponta este homem, dizendo que este homem sofreu um dano no caminho. Roubaram os seus pertences, levaram tudo que ele tinha e, muito mais além, bateram naquele homem, espancaram aquele homem, deixaram o homem semi-morto ou quase morto. Jesus relaciona este homem dentro desta parábola, e que eu pude entender que este homem está relacionado a nós, ou a todos os homens na terra. Observe que no início do problema, na parábola, existe uma queda. O homem é assaltado. E quem o assalta? Os salteadores. Se você parar para observar e analisar, nós vamos encaixar dentro desta parábola, e eu disse a vocês, alguns símbolos, algumas figuras. E vamos relacionar, como já estamos fazendo, relacionando este homem como o homem que caiu, o homem que pecou, Adão. E a Bíblia vai dizer que Adão pecando, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram. E quando todos pecaram, dentro da parábola, que é este homem que o salteador vem e o maltrata, machuca, bate nele e o deixa quase morto, nós podemos entender e colocar na figura deste ladrão o próprio Satanás, o próprio diabo. E a Bíblia chama-o de ladrão, pois ele veio para matar, roubar e destruir. Este ladrão. Observe comigo
Quando Jesus diz que o homem, no sentido desta parábola, e homem, traduzido no original grego, é tis. Um pronome identificado, ou um pronome que identifica e mostra para nós em eclítico, significa alguém, uma certa pessoa, algo, algum certo tempo. Vemos aqui uma referência impessoal, portanto genérica. Pelo contexto da analogia, este representa toda a humanidade, uma vez que a queda de todos nós se deu com a queda de um único homem chamado Adão. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A parábola vai dizer que aquele homem descia de Jerusalém. O termo descia, e utilizado aqui na parábola, é exatamente porque existia um desnível muito grande. Jerusalém, a velha Jerusalém, ficava a 760 metros de altitude acima do mar. Jericó ficava a 258 metros abaixo do nível do mar, ou seja, praticamente 1 quilômetro de desnível. É por isso que a parábola está narrando que aquele homem descia. Quando a parábola nos traz que aquele homem descia, estava acrescentando para nós que ele vinha de um desnível, de uma cidade para outra. Jerusalém é retratada nas Escrituras como lugar de bênção. Observe e compreenda que tudo isto tem a ver com a parábola. Jerusalém é retratada na palavra do Senhor como lugar de bênção. Salmos de número 133 e o versículo 3 vai dizer: e como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a vida para sempre. Onde o Senhor ordena a sua bênção? Em Sião. Onde fica Sião? Em Jerusalém. Por isso que a palavra diz que o Senhor ordena a bênção em Sião. Sião ficava e fica em Jerusalém. Aqui nós não estamos, irmãos, sacralizando a cidade de Jerusalém. Mas se você compreender, e se você analisar um pouco as Escrituras, você vai compreender que nos futuros, ou no futuro mais próximo, Jesus vai falar desta cidade como a grande cidade, ou seja, a cidade do grande rei. Se você observar em Mateus capítulo 5, versículo 35, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus está mostrando que Jerusalém é a cidade na qual, no futuro próximo, nós podemos falar de Jerusalém como a cidade do grande rei, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier na sua segunda vinda, Jesus entrará e estará e pisará no monte de Jerusalém. Aleluia! Então, observe, Jerusalém é a cidade, ou a cidade do grande rei. Agora, de contrapartida, Jericó é uma cidade
que se torna uma cidade de maldição. Jericó é uma cidade que se torna cidade de maldição. Se nós formos para Josué, capítulo de número 6, e o versículo 17 e 18, e se a gente continuar nesse texto, nós vamos observar que Josué, ele dá ao povo de Israel um anúncio, e diz ao povo de Israel que ninguém, Josué faz esse juramento, dizendo que ninguém poderá reconstruir Jericó. E se por acaso reconstruir Jericó, no capítulo 6 e versículo 26, Josué vai dizer: maldito diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces, ao preço de seu filho mais novo lançará ou porá as portas em Jericó. Aí, se você observar séculos mais tarde, essa palavra vai ser concretizada. Século mais tarde, nos dias de Acabe, a Bíblia relata o seguinte acontecimento: durante o seu reinado, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16 e o versículo 34, durante o reinado de Riel, de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, olha a palavra se cumprindo, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Zegube, e de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Olha a palavra se cumprindo. Portanto, Jericó é retratada como lugar de maldição. Tal informação espiritual, aliada ao declínio geográfico, define a queda da humanidade, que por causa do pecado transitou de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Qual é a consequência disso, pastor? A consequência disso é a queda. Na lógica que se segue na narrativa, temos o resultado da queda. O homem caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram roupas, estes lhe saquearam, lhe espancaram, estes deixaram o homem quase morto, e este homem foi roubado, deixado quase morto, lá no versículo de número 30, onde eu já falei aqui, o diabo tem esta função, e é chamado nas escrituras de ladrão. Em João 10:10, você vai observar isso, que o diabo é chamado de ladrão nas escrituras, porque justamente ele veio para matar, roubar e destruir. E podemos dizer que o resultado desta queda resultou em perdas. Que perdas são essas? Dores, desconexão com o Criador, causadas pelo pecado, promovido por Satanás. E até hoje isto acontece. Até hoje pessoas são assaltadas. Até hoje pessoas são espancadas. Até hoje pessoas são presas pelas garras de Satanás. Até hoje pessoas estão cativas pelas mãos de Satanás. Ou seja, a parábola está nos ensinando todas estas coisas e nos mostrando a realidade da parábola do bom samaritano.
Esta é a realidade. Quando na parábola a expressão diz quase morto, esse nome aparece apenas uma vez na Bíblia Sagrada, quase morto, que está exatamente no texto em que nós lemos. Se você for parar para dar uma olhadinha no texto, do grego emitanis, o adjetivo tem um único significado: semi-morto. É o texto que nós lemos, acabamos de ler. Normalmente nós tratamos do estado de alguém como estando morto ou não, mas nunca nós falamos semi-morto, quase morto. Contudo, deixa eu lhe falar uma coisa. Nesta narrativa, nesse texto, nesta parábola, Jesus está dizendo que aquele homem que foi caído, ele não morreu. Ele simplesmente estava adormecido no chão. A queda foi apenas um início. E apenas a queda daquele homem foi exatamente para se cumprir a palavra do Senhor. Através da queda daquele homem, vem a decorrência do cumprimento da palavra de Deus. Quando o homem cai, os projetos de Deus já estão sendo lançados. Agora o homem foi maltratado, caiu, foi prejudicado durante toda a situação em que estava, mas para aquele homem, Jesus estava dizendo: ele não morreu, ainda tem solução. Ainda tem solução. Contudo, a figura nos remete por um lado e uma incapacidade do homem de levantar-se por si só. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de nos levantarmos por nós mesmos. É o que Jesus está nos ensinando dentro da parábola. Foi necessário entrar em cena um samaritano. E eu quero colocar esse samaritano como a figura de Cristo. Observe comigo e veja se não se encaixa de forma espetacular dentro da parábola. Jesus entra em cena. Em vez de seguir a ordem apresentada na parábola, Cristo agora é colocado como o samaritano. O homem que cuidou das feridas do que estava caído. O homem que passou por aquele que estava caído e não saiu de largo, não mudou de lado, mas simplesmente se agachou, foi até aquele que estava caído, pegou em suas mãos, tirou o vinho, tirou o óleo e colocou nas feridas, enfaixou e levou para o hospedeiro. Veja que coisa extraordinária. Este homem, o samaritano, que eu coloco como a figura de Cristo, só Ele é quem poderia cuidar, e só Ele é quem pode nos ajudar, só Ele é quem pode nos tirar da escravidão do pecado.
do mundo das trevas. Só Ele, o homem, já disse isso, e quero ser redundante nisso: o homem por si só não pode sair das garras de Satanás, mas tem que ter a ajuda do samaritano, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem vai retirar, quem te dá força para que você saia do pecado, saia das mãos de Satanás e você siga adiante. Na parábola em que nós estamos vendo, além de Jesus ser colocado como a figura no samaritano, ou o samaritano a figura de Jesus, Jesus também aqui se caracteriza e nos mostra dentro desta parábola que Jesus também é caracterizado como tempo. O texto sagrado ainda revela: ao oferecer ajuda, o samaritano aplicou nas feridas do homem vinho e óleo. O óleo você já sabe, simboliza a ação do Espírito Santo. O vinho também você já sabe, é um elemento conhecido na ceia, aponta para o sangue de Jesus Cristo. Também é um elemento que apresenta ou representa a redenção. Se apresenta tanto o óleo quanto o vinho, se apresenta na redenção. E aqui eu quero dar um título a essa mensagem: da queda à plenitude da redenção. Da queda à plenitude da redenção. Observe comigo, a parábola fala de 3 pessoas, na qual eu vou utilizar como 3 períodos. E estas pessoas têm um sentimento. Estas pessoas, na qual a parábola vai falar, ela fala sobre o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote, os 2 primeiros, passa de largo, mas o samaritano não, ele oferece ajuda. O samaritano chega para ajudar, é o 3º homem, que configurei aqui como Cristo. E este 3º homem, o samaritano, foi quem ofereceu ajuda. Por que ele ofereceu ajuda? Porque ajuda, ou ajudar a humanidade, ninguém pode ajudar a humanidade a não ser Jesus. Só Jesus é quem pode ajudar a humanidade. Só Jesus é quem pode salvar o homem do pecado. Ele é o único que pode retirar o homem do pecado e levar à vida eterna. Só Jesus. Salmo de número 49, versículos 7 e 8. Homem algum pode redimir seus irmãos ou seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Quem é o sacerdote e o levita? Eu vou estar lhe dizendo agora. Se o samaritano, nós figuramos como o Cristo,
seria correto que os outros também fosse figurado como uma pessoa. Mas não. Eu quero configurar também, até mesmo o samaritano, como já disse, como tempo, um período. Assim também como os demais, tanto o sacerdote quanto o levita. E observe comigo, o período em questão envolve da primeira à segunda vinda de Cristo. Notemos que na parábola o samaritano começa a cuidar do homem, a tirar o homem daquele caminho e leva para o hospedeiro. Jesus está agora levando o homem para a hospedaria, mas antes de levar para a hospedaria, Jesus fala ao hospedeiro: cuida dele. E Jesus fala explicitamente: cuida dele. Se porventura, quando eu voltar, necessitar pagar mais alguma coisa, eu pagarei. Mas o pedido de Jesus é: cuide dele. Jesus o samaritano tira 2 denários, entrega e vai embora. Isso caracteriza que ele voltaria. Ele viria pelo mesmo caminho. Logo, os outros 2, tanto o sacerdote como o levita, representam também nesta parábola 2 períodos. Que período é esse, pastor? O período em que já falei com vocês sobre a queda do homem até Moisés. Este período é o que nós podemos chamar de período do alto sacerdócio. O período do alto sacerdócio, até a chegada de Arão, escute bem, não havia um padrão pré-estabelecido por Deus para os sacerdotes. Os homens simplesmente pareciam um sacerdote sem regras predeterminadas ou ordenação. Os patriarcas sacrificavam livremente ao Senhor. É só você ler Gênesis, capítulo de número 4, versículo 3 e 5. Você vai observar que todos os patriarcas, eles sacrificavam livremente ao Senhor. Não tinham uma ordem. Mas depois de tudo isso, até Moisés, e depois de Moisés, isso já não era mais permitido por Deus. Deus colocou um padrão sacerdotal. Por que o sacerdote não ajudou o homem no caminho? Porque ele não podia. A Bíblia diz que ele vinha descendo pela mesma estrada. Versículo 31. Ou seja, estava na mesma condição. Como já vimos em Salmos 49, versículos 7 e 8. Nenhum ser humano desse período poderia, em hipótese alguma, socorrer o seu irmão. Da mesma forma o levita. Da mesma maneira. Então, Jesus chega e introduz o levita, mostrando depois de Moisés até a primeira vinda de Jesus. O levita entra em ação, mas também o levita não poderia ajudar aquele homem. Ele estava descendo na mesma condição, descendo de Jerusalém e indo a caminho de Jericó, mas ele estava na mesma condição daquele homem, pecador.
Ele não poderia, em hipótese alguma, colocar a mão sobre aquele homem e ajudar aquele homem. O único que poderia ajudar aquele homem chama-se Jesus de Nazaré. Era o único que poderia colocar as mãos sobre aquele homem. Os samaritanos, este samaritano que ajuda, todos vocês já conhecem que os samaritanos não se davam com os judeus. E isto por quê? Se você parar um pouco para ver, para entender a palavra, e o que Jesus queria passar realmente para o povo, mostrar que os samaritanos, eles não se davam, e isto está escrito na palavra, quando Jesus chega até aquela mulher no poço de Jacó, e a mulher conversa com Jesus, Jesus pede água para ela, e ela diz: como pode o Senhor judeu me pedir água a uma samaritana? Como pode isso acontecer? Jesus estava mostrando para aquela samaritana que o povo de Israel iria desprezá-lo, rejeitá-lo. O que Jesus estava mostrando à mulher era: ora, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu daria água, e ele te daria a água da vida. Jesus estava dizendo: eu não vou ser aceito pelos meus, eu não vou ser aceito pela minha pátria, mas eu estou dando a vocês a oportunidade de vocês receberem a água que vão rejeitar. Jesus está mostrando àquela mulher e passando para nós que este Jesus, ele iria ser rejeitado pelos seus, mas aceito pelos gentios. João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que os judeus não aceitavam os samaritanos? Veja que coisa. Se nós pararmos um pouco para ver isso, nós vamos ter que voltar um pouco na história bíblica, nos séculos passados. E nós vamos compreender que na história dos hebreus, para entendermos esta narrativa, que se inicia com Roboão, filho de Salomão, que governou duas tribos, Judá e Benjamim, as quais passaram a chamar de Reino do Sul, ou Reino de Judá. As outras 10 tribos foram o Reino de Israel, ou o Reino do Norte. Nos dias de Onri, pai de Acabe, o monte de Samaria foi adquirido, foi comprado, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 16, ao versículo de número 28, e veio a transformar-se na capital do Reino do Norte. Posteriormente, no reinado de Oséias, os assírios invadiu Israel e levantou a capital de Samaria, levando em cativo todos os israelitas. Isso você vai encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 17. Para ocupar um lugar dos israelitas, sabe o que foi que eles fizeram? Eles buscaram outros, trouxeram gentes da Babilônia, trouxeram gente de Culta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir o povo de Israel. E quando fizeram isso, os judeus nunca mais olharam para os samaritanos como irmãos. Criaram entre si contendas, rixas,
rinchas. E nunca mais eles voltaram a olhar para os samaritanos como um irmão. É por isso e se você parar um pouquinho para entender a história, você vai compreender por que os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Eles tinham rixas dos samaritanos. Mas Jesus dá essa oportunidade tão espetacular para um samaritano. Jesus, mais uma vez, entra em cena. Se você parar um pouquinho, você vai entender. O próprio Paulo, nas suas escrituras, na carta aos Efésios, Paulo vai mostrar algo extraordinário. Paulo vai dizer que, como aquele que veio unir em um só corpo, judeus e gentios, Paulo vai mostrar na sua carta aos Efésios, que Jesus veio tanto para os gentios, como para os judeus. Leia comigo Efésios capítulo de número 2, versículo 17 a seguir. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliada com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vós que estava longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aleluia, aleluia. Neste momento da parábola, Cristo vai esclarecer para nós a rejeição dos judeus. Os gentios seriam excluídos no plano da redenção. Mas Jesus, Ele tinha um plano. E aqui Jesus entra com o hospedeiro. Nesse momento Jesus, na figura do samaritano, leva o homem caído em cima do seu animal e leva para a hospedaria. E chegando na hospedaria, ele entrega o homem ao hospedeiro. Quando ele entrega o homem ao hospedeiro, ele diz: olha, cuida dele, vou pagar por ele, cuide dele. E ele pagou 2 denários, 2 dias de um trabalhador, e disse: se porventura gastares mais, quando eu voltar, eu sanarei a dívida, mas eu vou pagar por ele. E o samaritano foi embora. Observe, o samaritano vai embora.
Agora observe comigo, se o samaritano figura Cristo, quem é o hospedeiro? Quem é este homem que está na hospedaria? Que Jesus, eu trato agora como Jesus, confia nas mãos do hospedeiro. Um dia Jesus Cristo disse, em João no capítulo 14, versículo de número 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar, e indo preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pouco depois dessa declaração, Jesus afirmou, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha aí o hospedeiro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheces, vós conhecereis, porque Ele vai habitar em vós. Aleluia! Não vos deixarei órfão, voltarei outra vez para vós outros. Ei, escute, Jesus confia ao hospedeiro, ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, ao Espírito da graça, e diz ao hospedeiro, está aqui, paguei com sangue, já foi pago. Se porventura tiver alguma coisa para pagar depois da minha segunda vinda, lembre-se, João diz, Ele é o nosso advogado, aquele que advoga por nós. Se porventura você caiu de novo, se porventura foi machucado, se porventura você escorregou, aleluia, Jesus está dizendo, e quando eu voltar, quando eu vier outra vez, aleluia, eu pagarei, sanarei a dívida, como pastor, levando a minha igreja comigo nos ares, recebendo a igreja, abraçando a igreja. Aleluia. Cristo confiou, assim como aquele samaritano confiou ao hospedeiro. Cristo confiou a sua igreja ao Espírito Santo. O mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque Ele vai habitar dentro de vós. Aleluia, Ele está dentro de vós. É por isso que vocês vão conhecer. Escute, se o samaritano tem a figura de Cristo, o hospedeiro tem a figura do Espírito Santo, quem é a hospedaria? Aleluia. Quem é a hospedaria? Você já parou para pensar e dizer assim, Espírito Santo, se hospeda em mim? Aleluia. Espírito Santo, entra dentro de mim, não sai mais. Ei, aqui eu posso colocar a hospedaria como cada um de nós, a igreja do Senhor. O Espírito Santo está na hospedaria. A hospedaria precisa de um hospedeiro. A hospedaria precisa de alguém para cuidar.
aleluia, para zelar, para tratar. Na hospedaria há uma necessidade de alguém cuidar e zelar da hospedaria. E quem é que cuida de nós? O Espírito da verdade, o Espírito da graça. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem tira as impurezas do nosso coração. O Espírito da graça é quem remove tudo de dentro da hospedaria. Quando há necessidade de limpeza, Ele começa a limpar a hospedaria. Quando há necessidade de zelo, Ele começa a zelar na hospedaria. Ei, o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia! Fica de pé, por favor. O Espírito da graça está dentro de você. Não deixa o Espírito, o hospedeiro, sair de dentro da hospedaria. Eu quero convidar o ministério de louvor para estar louvando. Aleluia, não deixa. Eu quero orar por você, eu quero interceder por sua vida, mostrar a você que Jesus tem a preocupação, aleluia, com a sua vida. Aleluia, eu não sei quantos estão aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não se decidiu para Jesus, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus, Ele veio para cuidar, Ele veio para zelar, Ele cuidou, Ele tratou, Ele pagou por nós com o seu sangue na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele morreu na cruz do Calvário, já está pago o preço, aleluia. Só basta você se decidir e aceitá-lo como Salvador, para fazer parte destes que estão com o hospedeiro dentro de si, aleluia. Só precisa levantar a sua mão, aceitar a Jesus como Salvador e entender o plano de Deus para a sua vida, o plano salvífico de Deus, aleluia. Aleluia.